3, 2, 1. Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos frequentadores, aos que estão sob tratamento. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje teremos a satisfação de contar com a palavra do nosso irmão Bruno Tavares, que vai nos falar sobre da Casa dos Humildes. Ele vai falar sobre água fluidificada e água santa. Então, vamos ficar atentos para essa informação. Pedimos, por favor, que desliguem seus celulares. E nosso irmão Ferreira fará a prece inicial. E vamos mentalizar o nosso irmão João Guilherme, que desencarnou esta semana, para que essa prece chegue a ele e que ele tenha essa transição de forma suave, com muita luz. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. Pai amado, Jesus Mestre querido, Maria Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, espiritualidade maior que coordena essa casa, agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouco dessa doutrina consoladora, dos evangelhos de Jesus, que a espiritualidade da casa, os trabalhadores do mundo maior, traga toda a intuição necessária para o nosso irmão que vai usar da palavra e que possamos ficar receptivos para aprender, que a nossa reunião de hoje seja feita, Senhor, na tua santa e divina paz. E ainda em prece, passo para o irmão que está dirigindo, para que ele dê por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Assim seja. E assim, após essa prece, vamos passar a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares para que traga a sua mensagem. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós nessa noite fria, uma noite de chuva, temporariamente. A chuva deu uma trégua para a gente vir aqui no Caminhando para Jesus. E nessa noite que a gente se encontra aqui no Caminhando para Jesus, em Recife, Veneza brasileira, não é? A Veneza brasileira porque é uma cidade recortada por muitos rios. Então, que são as maravilhas, não é? Da nossa cidade, tanto que aquele filósofo, que eu acho que alguns de vocês conhecem aqui, aquele filósofo Regi, né? Ele dizia assim: Recife tem cantos mil, é um pedacinho do Brasil, né? Esse filósofo Regi é o filósofo popular Reginaldo Rossi, né? Então, Recife é bela e é chamada Veneza brasileira. E por que essa introdução falando em chuva, em rios, na Veneza brasileira? Porque a gente vai falar hoje sobre a água. Água fluidificada, a água santa. Vamos adentrar nesse tema daqui a pouquinho, embora já adentramos nas preliminares. Já. Pessoal, o nome do nosso planeta, sem pejo, podia se chamar planeta Água. Porque, na verdade, ele é muito mais um planeta Água do que um planeta Terra. O nosso corpo humano, 70% composto de água. Antes de me corporificar no planeta, essa materialização no claustro materno, permanecemos 9 meses nessa água
tépida da nossa mãe. Então, viemos aqui à Terra e a água, ela é a essência da vida. E eu prometo a vocês que ao final dessa palestra a gente vai admirar muito essa prática da água fluidificada. Porque até então o movimento espírita não sabia por que a água fluidificada nos centros espíritas. E isso partiu desse espírito de escola, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nos seus estudos da hidroterapia, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Pessoal, Allan Kardec, a seu tempo, asseverava que o espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs, que caminham de mãos dadas. A prática magnética se perde na noite dos tempos. No Egito Antigo, na Velha Grécia, nas grandes civilizações do passado, tanto o magnetismo, a prática do magnetismo, como também a água magnetizada. Portanto, não há nada de novo embaixo do céu e do sol. Recentemente, vimos o querido professor Hermínio Corrêa de Miranda revelar, num seminário recém-divulgado, que ele já praticava o magnetismo no Velho Egito Antigo, segundo as informações dos amigos espirituais. Por isso que ele tinha aquela facilidade de fazer, foi o maior estudioso de regressão de memória no Brasil. E ele tem uma obra que é um libelo em defesa da reencarnação, uma comprovação através dos passes magnéticos, que é Eu Sou Camille Desmoulins, quando o espírito de um jornalista brasileiro vai à sua reencarnação na França. Mas o Hermínio dominava essa prática do magnetismo desde antanho, desde a época do Egito Antigo. Ele que afirma ser um dos exilados de Capela, não é? Mas era um grande sacerdote egípcio. Então, a prática do magnetismo é uma prática milenar. Aqui tem um curso de passe, eu tenho certeza que essa obra aqui é indicada no curso de passe aqui do Caminhando para Jesus, porque é indicado em tudo que é centro, né? Edgar Armond está aqui, um sacerdote aplicando a bioenergia, o magnetismo. Mas vejam bem, na época de Kardec, quando se deparou com a fenomenologia espírita, ele já era um profundo conhecedor da prática magnética. Kardec viveu aquela época do Marquês de Passegui, do Barão do Potete, de Charcot, Deleuze, de Alberto de Rochat. Alberto de Rochat, um conde e engenheiro, né? Foi o primeiro a realizar regressão de memória, depois dos dias do Espiritismo, né? Na sua obra clássica, As Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochat. Então, ali na França, Kardec visitava aquelas escolas dos magneticistas, não é? Então, por isso que Kardec, quando viu aqueles fenômenos da mesa, ele pensou que era uma lei desconhecida do magnetismo. Então, olha lá. Mas depois ele viu que ali tinha uma inteligência, né? E todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa haveria de ser inteligente, e ele chegou à conclusão, porque o oráculo falou, somos espíritos, ele chegou à conclusão, graças a Deus, que ali se apresentavam os espíritos. Mas a prática do magnetismo perdurou. No espiritismo, então, a prática do passe. Essa prática santa também do passe. Hoje vamos falar da água fluidificada. Então, o passe em cada casa espírita
é o grande atrativo. No início, a pessoa vem no centro espírita, não é para ouvir o pessoal palestrando, né? É pensando no segundo horário, acabar a palestra para tomar um passe. Né? E a gente vive num país muito crédulo ainda, né? Lá na Casa dos Humildes tinha uma senhora que era engraçada, né? Ela sentava para tomar passe e colocava uma foto da família no colo para tomar o passe, né? Então, veja bem, a gente podia explicar a ela, não precisa disso, pense na sua família, mas não tinha jeito. Então, isso é uma prática também, desde os primórdios do Espiritismo, né? A prática do magnetismo, mas aqui no Brasil realmente começou a se desenvolver essas técnicas. Agora, o mais importante na prática do magnetismo não é a técnica, e sim o amor. Então, a gente vê muita discussão por filigrana, porque tem um centro que pratica o passe com determinada técnica. A nossa lá na Casa dos Humildes é igual aqui a do Caminhando para Jesus. Né? Então, só que tem instituições que praticam de forma diferente os movimentos. Mas me diga uma coisa, é verdade que em alguns lugares há todo um salamaleque desnecessário? É verdade, não é? É verdade. Mas mesmo aquela desnecessidade de certas técnicas, de certos movimentos que vêm com acréscimo, se aquilo ali está sendo dado com amor, com intenção de fazer o bem ao semelhante, essa é a condição primordial do passe. Não é? Então, está aí as equipes espirituais, lá na Casa dos Humildes, o Elias Sobreira, o querido fundador, sempre dizia, eu concordo com ele, né? Os espíritos de maior elevação se manifestam, né? Através da sala de passe. A luz aqui da sala é azul, na sala de passe aqui, Calixto é azul, na Casa dos Humildes também. A gente costuma chamar a sala de passe lá da Casa dos Humildes de a sala azul. Né? A verdadeira sessão espírita não começa às 8 da noite. Começa desde manhãzinha, quando os espíritos vão preparando aquela psicosfera, aquele ambiente. E ali estão as mãos dos passistas que devotadamente, né, passaram pelos cursos, aprenderam a parte teórica, depois a parte prática, mas ali naquele momento a união das duas humanidades, a humanidade de cima, a humanidade de baixo. As mãos de carne unem-se às mãos de luz, como diz a querida Anne Brigman. Alguém conhece a obra de Anne Brigman, Mãos de Luz? É uma obra clássica também, linda. Né? Então, as mãos de luz, e ali realmente toda uma anamnese já é feita pela espiritualidade. Não é o mesmo tipo de passe que todo mundo toma. A prática, a boa vontade e a intenção é a mesma regra geral. Mas ali tem a espiritualidade canalizando aquela bioenergia, aquele magnetismo. O mesmo se dá com a água, daqui a pouco a gente vai ver. Pessoal, mas a água é esse elemento revigorante, revigorador da vida no planeta. E até nos planos espirituais. Nesse primeiro momento, a gente vai trazer aqui as informações doutrinárias dos espíritos. A importância da água. A água aqui na Terra, vejam bem, ela tem essa finalidade maravilhosa. No plano espiritual, essa finalidade se desdobra em nuances desconhecidas do ser humano. A gente vai ver aqui o banho do mar, sua importância, daqui a pouco a gente vai ver isso. O banho do mar para criança, para problemas de reumatismo, bexiga, rins. A gente vai ver isso com o doutor Bezerra de Menezes daqui a pouco. Pessoal, então, no plano espiritual, os espíritos trazem informações dos rios, das águas, nos planos adjacentes à Terra. Sim,
Aí alguém, aquele velho ditado, né? Alguém pode obtemperar. Ah, quer dizer que lá é uma cópia daqui, é? Ao contrário, né? O mundo material é uma cópia bastante acanhada do mundo espiritual. Bastante acanhada. Então, tudo que tem aqui, tem lá. Agora, lá tem muita coisa que não tem cá. Se tudo que tem aqui tem lá, a água existe nesse mundo, nossa pátria verdadeira, a pátria primitiva, original. Então, Chico Xavier vai lançar Nosso Lar, que vai falar aqui no campo das águas, no bosque das águas. Mas antes de Chico Xavier é impressionante, pessoal, porque aqui no Brasil, quando ele lança Nosso Lar, na mesma época, final da década de 30, início da década de 40, lá em Londres, na Inglaterra, o reverendo Wallenhoven lançava a sua obra A Vida Além do Véu. Olha lá, um reverendo, um sacerdote inglês. O que é que acontece? Essa obra é tão importante na história do Espiritismo que a Federação Espírita Brasileira, essa edição é da FEB, resolveu editar lá A Vida Além do Véu, do reverendo Wallenhoven. André Luiz fala nas colônias espirituais. O reverendo, de acordo com a sua forma de pensar, da sua cultura, da sua fé, a revelação que veio por ele falava nas aldeias do céu. O André Luiz fala em meio de transporte. O reverendo da mesma forma. Idem. Só que há um momento, o Chico Xavier, aqui em Minas, que não tinha curso superior, só curso primário, e o grande reverendo teólogo formado nas universidades da Europa, disseram a mesma coisa e mandaram o mesmo recado na mesma época. Só que o Chico não tinha batina para perder. O reverendo tinha e foi afastado da igreja por causa das suas revelações. O reverendo Wallenhoven. Pessoal, isso é uma obra linda. Quando fala de crianças aqui, André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, fala também, no lado da bênção, lá de Blandina, aqui também há todo um capítulo. Leiam essa obra, editada pela FEB, vocês encontram na Federação, não sei se aqui na livraria tem. Há um determinado momento que a espiritualidade que trouxe a obra para o reverendo diz o seguinte, né? Fontes soavam harmoniosamente e eram rodeadas de bacias nas quais caíam as águas. Estas estavam todas em comunicação com um grande rio que nascia em um dos lados da cidade e caía na planície embaixo, formando uma bela cachoeira de muitas cores e brilho deslumbrante. As cascatas, as cachoeiras do além. O rio corria pela planície como uma corrente regular de proporções imensas, deslizando mansamente sobre as areias. Notamos de onde em onde crianças que se banhavam em suas águas, jogando sobre os seus lindos corpos na maior jovialidade. Não liguei importância a esse fato, até que o meu guia me informou que a estas crianças era permitido banhar-se nessas águas, por estarem estas carregadas de eletricidade. Elas davam-lhe força, pois muitas aqui chegavam fraquíssimas e necessitavam desse tônico, a terapia das águas. Digamos assim, daqui a pouco a gente vai entender bem isso, já é convergindo para uma hidroterapia do além-túmulo.
a terapia, crianças recentes encarnadas, na obra Vida Além do Véu, do reverendo Wallenhoven. Mas Kardec, na sua obra maravilhosa, Pentateuco Kardeciano, Kardec afirma, não é, que o ensino dos espíritos é o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, esse método de Kardec foi infalível, porque não é a opinião de um espírito em determinada época, mas sim essa revelação se dá em vários pontos, por médios diferentes e por espíritos diferentes. Antes da gente ir para o Chico Xavier, para a obra Nosso Lar. Uma obra muito conhecida, de Caibá Schutel, ou Caibá Schutel, Alvorada Nova. Essa é a segunda colônia da literatura espírita mais divulgada, propalada depois de Nosso Lar. Alvorada Nova, não é? Essa obra do espírito Caibá Schutel, por Abel Gleiser, o médium lá de Matão, terra de Caibá, foi editada pelo Clarim, lá do nosso amigo Osson Peter Carrara, está divulgando na internet aí a palestra, então um abraço para Osson Peter Carrara. Caibá Schutel, o grande apóstolo de Matão, né? Que fomentou o espiritismo em toda aquela região. Pessoal, vocês viram o reverendo lá na Inglaterra? Vamos para o interior de São Paulo, um espírito do jaez da qualidade do querido Caibá. Olha lá, novamente, Caibá, já numa psicosfera aqui do Brasil, se existia nos planos espirituais adjacentes lá a Londres, na Inglaterra, aqui no Brasil, dessa forma, cada fluxo de água prateada que sai de um chafariz naquela região espiritual de Matão, que sai de um chafariz, higieniza o ambiente ao redor com a força da água magnetizada. Olha lá, recebendo todo o influxo vibratório oriundo da unidade de controle de energia que comanda todo o procedimento. De um chafariz por toda aquela colônia, jorra aquela água magnetizada. Vejam bem, o que está em cima está embaixo. Já dizia Hermes Trismegistus, desde o Egito Antigo, né? O que está em cima está embaixo. Jesus e Nazaré, o que ligares na terra estará ligado no céu. Continua o espírito Caibá Schutel. As águas do lago caem por várias cachoeiras. Atentaram aí? Cachoeira lá do reverendo Wallenhoven na Inglaterra, cachoeiras aqui no interior do Brasil, nos planos espirituais adjacentes, né? As águas do lago caem por várias cachoeiras, formando cortinas transparentes que perpassam o verde lateral dessa superfície. Pode-se observar inúmeros veios de água prateada, brilhante e forte, formar 20 canais, dispostos lado a lado como uma flor que desabrocha e cai em pétalas, tomando a forma de um imenso coração, numa conjugação harmoniosa das águas com a vegetação. Aquela música aquela música é uma oração. A letra daquela música não é da terra. Guilherme Arantes foi o médium, né? Aquela música Planeta Água, né? Então, que banha as planícies, né? A vegetação, e sempre voltam humildes para o fundo da terra, né? Aquela letra, se me contassem que Emmanuel psicografou, né? E deu de presente para Guilherme Arantes, eu acreditaria, porque é uma prece, é uma oração. Então, olha o que diz aqui: peixes de cores brilhantes fornecem aos veios d'água uma visão admirável. Essas águas magnetizadas têm até peixinhos, porque os animais têm alma,
Há animais do além-túmulo? Pergunta ao contrário. Há animais na terra? Não. Porque lá é o mundo cáusico, a causa primeira de tudo. Né? Então tá aí, Cair Bachutel e o Reverendo Wallenhoven. Aí vem essa obra notável, inclusive divulgando já aqui, vai ter o Nosso Lar 2 agora, né? Quem vai fazer o papel de Clarencio é o Edson Celulari, o grande ator Edson Celulari, né? Vai ser um sucesso de bilheteria garantido, né? Então aqui, isso aí já é mais conhecido do grande público espírita, né? O Bosque das Águas, que André Luiz se refere, não é? Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar, o Bosque das Águas. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Excursões dos amantes. Tem namoro no plano espiritual também? Almas que simpatizam e se enamoram? O que está embaixo está em cima. Se a gente se enamora aqui na Terra, você não vai se enamorar? Os casais que se reencontram depois de uma vida de luta aqui na Terra, cônjuges. Então, o Bosque das Águas é esse local de frequência, não é? Dos amantes, que aqui vem tecer as suas mais lindas promessas de amor para as experiências da Terra, se preparando até para futuras reencarnações. Esses amantes se encontram no Bosque das Águas. Por isso que Emmanuel diz que quando o casalzinho se encontra aqui na Terra, né? O namoro é a fase do doce mistério, né? Então a gente fica com aquele período da descoberta, não é? Mas aquilo ali não começou na Terra, aquilo já começou no Bosque das Águas lá, da espiritualidade, né? Aí aqui na Terra a gente vem com o véu do esquecimento, aí a gente esquece. Há uma preparação adrede, como diz aqui, em lugares belíssimos, né? Ali é o grande reservatório da colônia, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano das substâncias invisíveis para a Terra. O maré magno do além. O grande mar, o rio do Axeronte, que os egípcios antigos falavam. Olha lá o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Wallenhoven, da Inglaterra. Cair Bachutel, através da mediunidade, em Matão. André Luiz a Chico Xavier. Alguém conhece aquela música linda do Carlinhos Conceição? A casa quando é santa é? Ninguém conhece essa música. Vão para o YouTube botar, por favor, que eu fico com os olhos cheios d'água quando ouço aquela música, viu? E quando eu vi a primeira vez, Carlinhos Conceição é um cantor espírita negro, né? Com violão. Todas as músicas dele são belas, mas essa é diferente. Ninguém viu essa música aqui, não viu não, Rogério? Não conhece não? Vou mandar para Rogério botar no grupo aqui do Caminhando, viu? Então, a casa quando é santa é, não é? Hospital de almas, né? Então, trazendo tudo que a gente precisa e esse alimento fluídico e a água fluidificada, não só a bioenergia através do passe. Olha a importância da gente conhecer a causa da história do espiritismo. Porque agora a gente vai juntar as pontas soltas das duas vidas, não é? Do além-túmulo e do aquém. Do aquém e do além, né? E a gente vai ver a importância dessas coisas, né? Doutor Bezerra de Menezes, o grande médico jovem. Bezerra, eu fico impressionado porque ele já era respeitado com 28 anos de idade. Aí vamos lá, pessoal. O biógrafo de Bezerra, Luciano Clay Filho, lançou, final do ano passado, a maior biografia de Bezerra de Menezes até hoje. Tá? Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Ele é biógrafo de
Bezerra e de Viana de Carvalho. Por sinal, sexta-feira agora, Divaldo esteve lá no Ceará com Luciano Clay Filho, no seminário da inauguração do Centro de Memória Viana de Carvalho. Todos os presentes ganharam a biografia de Bezerra de Menezes, O Homem, o Método e a Missão. Né? Pessoal, então, o que a gente vai falar aqui são documentos, fontes primárias do grande biógrafo Luciano Clay Filho. Por conta da pandemia, pessoal, vocês sabem, tudo que acontece de ruim à humanidade, a experiência dolorosa trazem alguma coisa de bom, de aprendizado, né? Então, quando as casas espíritas fecharam, e vejam aí a importância, a gente tem que valorizar tudo em paridade, em pé de igualdade. Trabalho mediúnico, o trabalho social das cestas básicas, agora a mensagem também. Porque ainda há uma certa mentalidade que diz que não, o importante é a prática. A teoria, esse blá, 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 não me interessa, não. Pois bem, quando as casas espíritas foram obrigadas a fecharem, eu quero dizer aqui só como reflexão, né? Eu fiquei muito impressionado como os meus irmãos espíritas fecharam as casas espíritas com a maior rapidez do mundo. É só uma reflexão. Não estou dizendo nem que foi correto ou incorreto. Eu vi muitas igrejas evangélicas manterem as portas abertas bravamente. Tá? Mas fechou-se. Havia necessidade sanitária. Depois, em frequência a certos ambientes. Quando tudo feneceu, não tinha reunião mediúnica, não tinha enxoval. O que é que salvou o movimento espírita? A mensagem, como dizia João Evangelista, que no final dos tempos já a mensagem de Deus viria pelos telhados. Né? E assim se deu. Foram 2 anos e tanto, quase 3 anos, a minha casa, que é um lar geriátrico, que moram vovozinhas, já, a Casa dos Humildes, fechou 3 anos. Veio a mensagem. E graças à mensagem espírita, e só por esse motivo, tudo de ruim que trouxe a pandemia, mas somente nesse aspecto, eu sou obrigado a dizer, né? Nesse aspecto, a pandemia trouxe algo de bom, né? Que é essa aproximação através da rede de comunicações. Então, a partir da pandemia, a gente criou um canal de YouTube e começou a entrevistar o povo, né? E convidamos o Luciano Clay do Ceará, ele muito acessível, uma pessoa boníssima. A gente tem um programa com ele todo domingo, 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Pessoal, eu sou de uma casa de Bezerra de Menezes, e que a gente vive falando Bezerra de Menezes, repetindo equívocos de velhas biografias que não correspondem aos fatos. Que Bezerra de Menezes se afastou da política logo que se tornou espírita. Ah, ledo engano. Foi político até o último ano de vida. Isso tudo lá com as documentações comprovando. Ele dignificou a política. Dignificou. Foi um exemplo de político na terra. Quem vê de Dr. Freitas Nobres os cadernos da Câmara Federal, os discursos de Bezerra, mas aos 28 anos ele já era um médico respeitado antes de ter o diploma. Então, as grandes enchentes no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes chora quando na Tijuca, onde ele morava, desencarna arrastado pelas águas a sua escrava negra. Bezerra chora porque era assim que ele tratava o ser humano. E ele vai ver uma filhada, parente de um grande desembargador, amigo seu, uma menina de 15 anos de idade também arrastada pelas águas, e ele vai consolar os pais. Então Bezerra vai se formar, vai atuar no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. A coisa de Bezerra é impressionante. No dia que ele vai, aliás, fazer o vestibular
Ele sai do Ceará, chega no Rio de Janeiro, quando chega no portão da Faculdade de Medicina, aliás, não era nenhum vestibular, era a matrícula já, os portões fechados. Quando ele vê uma menininha loira, se aproxima e diz, você está chorando? Ele estava desabando nas escadarias da Faculdade de Medicina. Ele perdi minha matrícula, eu vim de longe. E ela, o senhor veio de onde? Do Ceará? Ela, o senhor podia me seguir? Venha, e pegou pela mão dele. E o Bezerra ficou olhando, não entendeu, e o Bezerra era muito bondoso, muito puro, seguiu a menininha e a criada junta. A criada da menininha junta e Bezerra, o portão fechado, ela pede para o vigilante abrir, ele abre, e ela vai andando com o doutor Bezerra, chega lá na diretoria, e o doutor Bezerra, não, e ela pega a mão de Bezerra com força, venha. Quando entra, tem um senhor sisudo lá, olhando por cima do óculos, e ela, papai, olha, esse jovem veio de longe, papai, fazer a matrícula e não chegou a tempo. E o pai com senho franzido, olhando para ele, foi mesmo, meu jovem, você confirma isso? Ele, sim, senhor. Então, Bezerra de Menezes faz a sua matrícula. Esse é o anjo loiro da vida de Bezerra para se tornar médico. Vejam bem. E ele vai ser sempre o primeiro lugar da Faculdade de Medicina. Mas aos 28 anos, ele já é médico, vai ser um médico militar. Vejam bem. Vai trabalhar no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. E Bezerra começa aquele seu ofício. Já era considerado o médico dos pobres. Outra coisa que muita gente não sabe, pessoal, isso não é um tema romântico. Piegas. Existia, foi criado o cargo, o médico da pobreza. Muita gente não sabe disso. Olha a importância da historiografia, né? O médico da pobreza. Então, Bezerra, claro, ele vai ser esse médico dos pobres, mas com a aura, porque ele era realmente maravilhoso. E Bezerra vai chegar o momento que vai perder o seu anjo de luz, a sua esposa Maria Cândida. São 5 anos de idílio. Bezerra e Dona Cândida se encontraram lá no Bosque das Águas, né? E reencarnaram. Ele mais velho que ela era quase uma criança. E desencarna, 5 anos de casamento. O Bezerra entra em melancolia, numa tristeza infinda, e vai se tornar espírita. Ele já era o grande médico. E é quando o Bezerra vai começar a fazer seus estudos de hidroterapia. Não apenas fazer o estudo da hidroterapia. Ele vai ser o tradutor, o responsável pela tradução. Ele vai pedir a seu sobrinho, Teófilo Rufino, para traduzir a maior obra de hidroterapia do mundo. O médico infalível, a cura pela água fria. E foi criado um departamento no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, o departamento de hidroterapia. O Bezerra foi o responsável pelo departamento de hidroterapia. Ele traduziu a obra de Richard Tapman Cleridge. Essa obra, O Médico Infalível, a cura pela água fria. E Bezerra vai começar a estudar. Bezerra era formidável. Ele queria atingir as mulheres. E ele vai criar, usando um pseudônimo do nome de Ana da Silva, mas era ele, Bezerra, ele vai criar uma obra, Receitas Caseiras de Ana da Silva. O pessoal ficou na expectativa, inquieto, porque era uma obra com uma conotação popular, de medicina para as mães cuidarem das crianças, né? Mas logo viram que Ana da Silva tinha uma grande erudição, era muito culta, preparada. E é nessa obra, Receitas Caseiras de Dona Ana da Silva, que o Bezerra começa a falar sobre as virtudes do banho do mar, né? O ozônio marítimo, o sal marinho, a importância da água do mar para as crianças de tenra idade, para quem tem reumatismo congênito, problema de rins, bexiga. Então, veja bem, o Bezerra, através dessa receita caseira de Dona Ana da Silva, ali já era
todo o seu esforço, o seu estudo, o seu conhecimento da hidroterapia. Mas como vocês já sabem, não é? Quem nunca fez uma prece até no catolicismo e deixa um copo d'água na mesa? Só tem que foi nessa época que Bezerra se torna espírita e, como grande estudioso do espiritismo, ele leu a pergunta 33 do livro dos Espíritos, da mudança da matéria original primitiva, né? E o Bezerra, genialíssimo, né? Com o seu poder de dedução, então começou aí a incrementar a água fluidificada nos centros espíritas do Rio de Janeiro. Pessoal, com humildade eu pergunto a vocês, quem aqui sabia disso? Eu jamais soube disso. Não. Eu não tinha noção, não tinha ciência. A gente vai fazendo a coisa, mas por osmose, né? A gente toma água, não pergunta de onde vem, de onde surgiu isso. Como tanta coisa na casa espírita, não é? Então, vejam bem, o querido e grande Bezerra de Menezes, até isso, o movimento espírita deve a ele, não é? Então, essa prática, claro, foi uma coqueluche numa fase, mas depois terminou uma prática permanente no movimento espírita. E é a garrafa d'água que é trazida ali. Pessoal, aqueles fluidos medicamentosos da farmacopeia divina, do laboratório do mundo invisível, que Kardec fala no livro dos médiuns. Você deixa a sua garrafinha ali, não pense que são as mesmas substâncias espirituais para todo mundo igual. Não! Os espíritos fazem uma anamnese, sabem ali a necessidade de cada um, não é? Então vejam bem, e a gente toma, leva para casa, toma água fluidificada. Pelo menos na Casa Humildes, eu vou ferir alguma regra aqui, peço desculpa, lá na Casa Humildes está inserida no tratamento. Mas mesmo em época que a pessoa não está em tratamento, se não está se sentindo bem, quer trazer água, ela é fluidificada. Aqui é, Calixto. A pessoa pode trazer da mesma forma, olha lá. Então, a água santa, a água fluidificada, o nosso evangelho no lar, né? Você forra a mesa, faz o evangelho, bota lá a água fluidificada, quantidade de copos, né, dos participantes, né? Ora, a espiritualidade ali, a humanidade invisível. Então, derrama esse medicamento, né? A água santa à nossa disposição, de graça. Quem não pode vir ao centro espírita, pode fazer uma prece e pedir para a espiritualidade fluidificar a água. Então, graças a esse grandioso espírito, Dr. Bezerra de Menezes. No livro Loucura e Obsessão, é uma coisa impressionante. O livro Loucura e Obsessão foi editado há 15 anos atrás. O livro de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Aí vejam bem. O Luciano Clay, biógrafo, conversando conosco, né, na sua pesquisa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Eu tenho uma obra também. Há uma mensagem no livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, do Bezerra de Menezes, uma mensagem maravilhosa de meia página sobre os benefícios da água. Só que é Bezerra desencarnado. Pessoal, o que é que a gente quer dizer com isso? O Bezerra, que aqui na Terra foi o maior estudioso do Brasil da hidroterapia, traduziu a maior obra de hidroterapia do mundo através de seu sobrinho. Bezerra desencarnado, a vida prossegue. Aquilo que foi nossa eleição aqui na Terra permanece no além-túmulo, até para os grandes gênios, para as grandes almas. Ele continuou. Então, seu diletantismo, sua preferência, seus estudos pela água. Só que no mundo espiritual, Bezerra já está de posse novamente, se reapossou desse conhecimento que está aqui em Wallenhoven, em Caiba Schutel, em André Luiz,
e faz aquela página que é uma ode à água. A água. Então vejam que espírito. Agora me diga uma coisa. Esses documentos sobre a hidroterapia no Hospital de Santa Casa de Misericórdia só vieram à tona agora, no final do ano passado. Divaldo, há 15 anos atrás, não sabia disso, do devotamento de Bezerra pela hidroterapia. Traz uma mensagem dessa de Bezerra. Podia ser outro espírito qualquer, mas estava lá Bezerra. Isso se torna uma comprovação do ensino coletivo e concordante dos espíritos, da autenticidade, da mediunidade desse apóstolo que é Divaldo Pereira Franco. Então, vejam bem, a vida continua. Então, é o maior assimilador energético do planeta Terra. Eu me lembro de Fernandinho dizer uma coisa que ele está certo, né? Pessoal, só que vocês vão fazer de forma diversa, né? Fernandinho dizia isso, é verdade. Quando você sentir o ambiente de sua casa pesado, não é? Claro que a gente tem que modificar o tônus vibratório, o diapasão mental. Mas você coloca uma bacia no meio da sala por algum tempo. Claro, depois você pega aquela bacia e joga fora a água. Ela é um assimilador energético. Agora você muda, né? Tem que ter o fator comportamental. As atitudes, né? Então, muito cuidado. Tem gente que dentro do seio da família chama palavrão, né? Isso aí grava, não é? Nas paredes, isso fica suja a psicosfera. Né? Então, o poder desse grande assimilador energético que é a água. Então, a água é curativa, o banho do mar, as cachoeiras, não é? Então, vivemos esse momento no Espiritismo em que nada há de oculto que não venha a ser descoberto. Pessoal, isso aqui não é o principal, isso é só um fator que eu vou trazer aqui, tá? Alguém já ouviu falar aqui em transcomunicação instrumental? Já ouviram, né? Olha lá. Então, que foram cientistas da Europa, Frederic Jungson, Konstantin Haudive, George Mick, né? Então, conseguiram captar vozes e imagens do além, túmulo. Está aqui a obra Transcomunicação. Né? Claro que as fotos não são bem definidas, né? Nessas fotos apareceu a atriz austríaca Romy Schneider, uma grande atriz do passado. Só que há um momento singular. Numa dessas transfotos, está aqui pequenininho, vocês não vão ver, uma foto bem pequenininha, mas vejam bem. Esta foto mostra uma jovem mulher emergindo das águas de um mar. O vestido ainda molhado parece colar-se ao corpo. Os outros quadros que antecederam e sucedem a esse permitem compor uma sequência em que a jovem aparece jogando um beijo para o fotógrafo. Toda molhada, jogando um beijo. O nome dessa jovem é Maria Jakubowski. Jakubowski. Então, vejam bem. A transcomunicação numa transfoto, provando Wallenhoven, Caibá, André Luiz, Bezerra de Menezes em Loucura e Obsessão, né? Essas fontes, essas nascentes, não é? Nesse nosso planeta água. A gente não vai propor nenhum revisionismo, chega, né? A gente está numa fase que estão querendo revisar todos os valores na Terra, mudar tudo, calma lá, né? Mas se o nosso planeta fosse planeta água, seria um nome muito belo, né? E merecedor, eu acho que é até melhor do que o planeta Terra, mas vamos ficar com o planeta Terra, não é? Então, pessoal, a água fluidificada, a água santa, nessa casa santa que é o Caminhando para Jesus
que é a Casa dos Humildes, que são as casas espíritas. E esse apóstolo do bem, veja o raio de ação de um espírito desse. Quanto bem ele fez quando foi médico na Terra. E o raio de ação dele fora do corpo, não é? Trazendo essa hidroterapia da Terra e a hidroterapia do além. Porque, sim, dentro desse componente da hidroterapia, é uma terapia da água que nós temos de graça, sem pagar nada à nossa disposição. Bom, pessoal, então, um bom gole d'água para vocês, viu? Eu não sei se está fluidificada, com certeza. Está na mesa aqui caminhando. Daqui a pouquinho eu vou tomar minha água. Pessoal, paz e bem, que Jesus permaneça em nossos corações. Muita paz. Obrigado, Bruno, por essa viagem náutica, onde nós tomamos conhecimento do valor da água num âmbito mais amplo do que o corpo. Para o corpo ela já é imprescindível, não vivemos sem água, mas ele nos trouxe uma mensagem que transcende ao corpo físico, a importância da água. Isso nos alerta para que zelemos pela natureza mãe. Eu sempre digo que Deus deu a vida, mas a natureza que nos mantém. Então, procuremos valorizar a água do ponto de vista também espiritual. Então, vamos agradecer ao Bruno por essa mensagem magnífica e passar para o nosso irmão Fidelis para fazer a prece de encerramento. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, agradecidos, Senhor, estamos, espiritualidade amiga desta casa de trabalho e oração, por mais esta palestra, por mais esse aprendizado, que Jesus possa nos iluminar, nos levar à paz, o amor e a felicidade. Que a paz do Senhor esteja conosco, o amor de Cristo nos ilumine sempre. Passa a palavra para o nosso irmão para ele dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E assim, com essa prece, agradecendo a espiritualidade amiga, passamos para a segunda fase, pedindo que mantenham-se harmonizados para serem beneficiados com o passe. Paz e luz para todos.